Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Nessa noite fria, né? Jesus, chuvosa, mas nós soubemos pena nós estar aqui na presença do nosso Deus. Amém? Quero agradecer essa rica oportunidade que o céu nos concede. Pastor Júlio, que Deus abençoe sua família, sua esposa. Pastor Darley, nosso primeiro secretário da nossa convenção, que Deus abençoe, ele que organizou para nós, né, essa cruzada. Nós estamos desde quinta-feira, né, saímos do Alegrete, estivemos ali na cidade de São Luís na quinta, sexta-feira nós estávamos em São Miguel, né, em nome de Jesus, e hoje nós estamos aqui. Deus abençoe o pastor Darley, nosso companheiro nesta obra, né, em nome de Jesus. Quando você vai procurando Apocalipse, quero pedir para algum obreiro deixar uma aguinha para mim aqui, que a minha garganta seca muito rápido. E eu também não posso deixar de parabenizar o pastor Júlio e a sua equipe, o pastor Darley, pela organização dessa obra, viu, pastor? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu já tinha visto pelas fotos as cadeiras, né? Que Deus abençoe poderosamente. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe poderosamente, né? Essas irmãs que cheguei aqui estavam louvando. E esta obra aqui, ela é do Senhor Jesus. Amém? E eu tenho a plena e absoluta certeza que Deus tem uma grande obra para fazer aqui nesse lugar, nesta cidade, através desse ministério, através desses homens de Deus. Amém? Apocalipse capítulo 3. Aleluia. Apocalipse capítulo 3. Aleluia, não quero ser muito... Eu não conheço ainda nem a cidade, nem a nossa igreja ali em Acorá. Vai ficar para outra oportunidade. Até o final do ano nós vamos voltar em nome de Jesus. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Em nome de Jesus, um texto muito bem conhecido dos irmãos e também da igreja. Apocalipse 3:11. Quero agradecer também minha família, minha esposa, minhas duas filhas que me acompanham nessa, em nome do Senhor Jesus. E Deus está conosco. Amém? Apocalipse 3:11. Quem achou, diga amém. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Toma o teu assento nesta noite. Aleluia. Em nome do nosso Deus. Eu tenho a plena e absoluta certeza que Deus já está falando conosco aqui, desde o começo do culto, aleluia, nos louvores. Deus já está falando conosco em cada oração que foi feita aqui. Meus amados e queridos irmãos, nós lemos aqui um texto bem conhecido dos irmãos e da igreja, localizado no último livro da Bíblia Sagrada, no Apocalipse, capítulo 13, no versículo 11. Esse texto, aleluia, tem uma notoriedade muito grande na Bíblia, que vai se referir a uma igreja, a igreja chamada de Filadélfia, igreja conhecida como uma igreja fiel, uma igreja conhecida, aleluia, como uma igreja sofredora, uma igreja, aleluia, pequena, mas uma igreja fiel. Nesse capítulo 13, no versículo 11 que nós lemos aqui, nós vamos entender, aleluia, que Jesus está dizendo para eles guardarem, que Jesus está dizendo para eles aguardarem, que Jesus está dizendo para eles, aleluia, não flochar, aleluia, em nenhum momento, porque eles iriam receber uma coroa. Nós vamos entender que o Apocalipse de João, escrito do ano 95 depois de Cristo, é a maior revelação escatológica de todos os tempos. Nós vamos ver que a tradição cristã afirma que João, aleluia, era o supervisor das 7 igrejas, aleluia, que tinha na Ásia, pastor Júlio. E quando nós vamos ver, aleluia, João, aleluia, identificando, aleluia, cada igreja, e João ali endereçando as suas cartas para essa igreja, e João ali escrevendo, aleluia, o que ele escreveu para cada igreja, nós vamos entender, aleluia, que João escreveu para 7
igrejas, aleluia, endereçada na Ásia, nós vamos entender que João, ele era a única lâmpada apostólica ainda acesa no final dos tempos dessa igreja. A Bíblia vai dizer, aleluia, agora, que o Apocalipse é o livro mais enigmático da Bíblia. Nele há por volta 300 símbolos proféticos. O Apocalipse foi escrito numa época em que o Império Romano empregava todos os seus recursos para parar com a igreja. Apocalipse foi escrito, aleluia, no momento de maior crise espiritual e existencial naquela época. O Império Romano agora estava vindo com uma força para parar a igreja, para destruir a igreja do Senhor, para neutralizar a igreja. A Bíblia diz então, aleluia, que João, a única lâmpada apostólica ainda, já com seus cabelinhos brancos, aleluia, exilado na Ilha das Pedras, conhecida como a Ilha de Patmos, diz a Bíblia que João agora começa a endereçar algumas cartas, pastor Júlio, e também começa a ter algumas visões. A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor Jesus vai se revelar a João com algumas visões, pastor Darlene, e diz a Bíblia agora que Jesus, aleluia, vai falar com João. Jesus não deixou João sozinho. Há muitos momentos na nossa vida que nós pensamos que ficamos só, que nós pensamos que estamos só, mas só que Jesus, ele nunca nos deixou só, ele nunca nos abandonou. Assim como Jesus não abandonou a igreja primitiva, Jesus não te abandonou. Assim como Jesus não abandonou os seus discípulos, Jesus não te abandonou. Assim como Jesus não abandonou João, Jesus não te abandonou. Eu quero que você me ajude a pregar nessa noite e vira para esse crente que está do teu lado e diga: Jesus não te abandonou. Jesus jamais vai te abandonar. Jesus não vai nos deixar sozinho. Nós vamos ver João falando sobre o caráter espiritual das 7 igrejas da Ásia. O exemplo, aleluia, que ocorre nas epístolas apostólicas. O Senhor Jesus cita, aleluia, a cidade onde a sua igreja está localizada. Se dirige primeiro ao líder de cada igreja local, se identifica com o seu povo. Nós vamos ver agora o caráter espiritual, aleluia, em cada versículo do capítulo 2 em diante que João está escrevendo do livro do Apocalipse. A Bíblia vai dizer que Éfeso era uma igreja grande e poderosa, igreja que estava perdendo o primeiro amor. A Bíblia vai dizer então que Jesus, aleluia, vai ver esta igreja perdendo o primeiro amor, e a Bíblia vai dizer: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Apocalipse capítulo 2 e versículo 1. Quem ainda sustentava os líderes dessa igreja era a destra do Senhor. Jesus estava preocupado com a igreja de Éfeso e disse para eles: vocês não podem perder o primeiro amor. Eu não sei se entrou alguém aqui nesta noite, quem sabe, perdendo o desejo, perdendo a característica do primeiro amor, porque no primeiro amor, quando a gente se converteu lá atrás, nada era difícil. A igreja de Éfeso agora, diz a Bíblia, que João vai identificar que esta igreja está perdendo o primeiro amor. A Bíblia vai dizer, aleluia, que João vai escrever para eles: não percam a presença, não percam a presença do primeiro amor. Nesta noite aqui, aleluia, eu viajei alguns quilômetros para trazer uma palavra que não é mais tempo de nós perder o primeiro amor. Tem muita igreja, tem muitas pessoas, tem muitos crentes que já perderam o primeiro amor, mas a Bíblia vai dizer também, aleluia, que João vai escrever uma carta para a igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre e sofredora, enfrentando martírio. Diz a Bíblia, aleluia, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Nós vamos ver, quem já estava sofrendo tanto não merecia sofrer 2 vezes. A igreja de Esmirna era uma igreja sofredora, mas esta igreja não perdia a presença do Senhor. Nós vamos ver também, aleluia, Jesus, João direcionando uma carta para a igreja de Pérgamo, a igreja que tolerava os ensinamentos da imoralidade. Nós vamos ver, aleluia, Jesus chamando a atenção
desta igreja, uma igreja já que já tinha perdido a visão, uma igreja que já tinha perdido a presença. Nós vamos entender nessa noite que há um caráter espiritual de cada igreja. Nós vamos ver a igreja de Tiatira, era uma igreja que tolerava também Jezabel. A Bíblia diz isso, diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Aleluia, diz a Bíblia que Jesus foi, aleluia, se identificar com a igreja de Tiatira, dizendo: vocês não podem perder a minha presença, vocês não podem perder a minha visão. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre nós como chama de fogo, como chama de fogo. Nada pode escapar da presença do nosso Senhor. A Bíblia vai dizer também que Jesus, aleluia, endereçou uma carta para a igreja de Sardes, uma igreja morta. Isso diz quem tem sede do Espírito de Deus. Está em Apocalipse capítulo 13 versículo 1. Para uma igreja morta, ela que se aparta-se, aleluia, se apartou do Espírito da plenitude do Senhor. Nessa noite eu quero te dizer, aleluia, que Jesus também direcionou uma carta para a igreja de Filadélfia, que foi aonde a gente leu no capítulo 13, no versículo 15. Para todas essas igrejas, Jesus chamou a atenção, meu pastor, para todas essas igrejas, aleluia, Jesus tinha uma recomendação, mas para a igreja de Filadélfia a recomendação foi diferente. Qual foi a recomendação, pastor Júlio? Para a igreja de Filadélfia, Jesus disse para eles: olha, vocês já passaram algum terremoto, vocês já passaram alguma tribulação, mas guarda o que vocês têm, para que ninguém roube a coroa, para que ninguém tome aquilo que eu tenho para vocês. A Bíblia vai dizer que a igreja de Filadélfia já tinha passado por algumas lutas. Eu quero te dizer nessa noite, você que entrou aqui, quem sabe lutando, aleluia, Jesus tem uma palavra para nós nessa noite. Guarda o que tu tem, guarda o que tu tem. O inimigo das nossas almas está tentando dioturnamente, 24 horas, terminar com o projeto que Deus tem para conosco. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. A sétima igreja, aleluia, a igreja de Laodiceia, Jesus tem uma recomendação para ela, e Jesus chamou a igreja de Laodiceia de morna. Isso te diz, aleluia, que é uma igreja morna. A igreja de Laodiceia, diz a Bíblia Sagrada, que era uma igreja rica, que era uma igreja bem sucedida, pastor, que era uma igreja, aleluia, que não dependia de nada. Diz a Bíblia que esta igreja já tinha sofrido um terremoto e ela não aceitou a ajuda de Roma. Era uma igreja orgulhosa, que achava que não precisava da ajuda de ninguém. A igreja de Laodiceia era uma igreja, aleluia, que tinha conhecido, aleluia, as águas termais que tinha na sua cidade. Diz a Bíblia que Jesus, ele vai se direcionar a ela como uma igreja morna por causa das águas que tinha em Laodiceia. A Bíblia diz que os viajantes, quando vinham de viagem, pastor, eles passavam lá, lavavam seus rostos e tomavam água. Diz a Bíblia que quando eles iam beber aquela água, eles sentiam náusea, porque era uma água morna. A Bíblia diz então que quando Jesus agora vai chamar a atenção desta igreja, Jesus vai chamar eles de morno. Eles não eram quente, eles não eram frio, era uma mornidão. E a Bíblia vai dizer que Jesus chamou a atenção, e no versículo 20 do capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei. A Bíblia vai nos dizer, pastor Darley, que Jesus então, aleluia, não estava dentro da igreja de Laodiceia. Colocaram Jesus para fora. Aleluia, Jesus vai dizer: mas eis que estou à porta e bato. Sabe por quê que eu sou muito feliz em servir a Jesus nesse ministério Igreja Evangélica Cristo é Solução? Porque em cada cidade que eu estou andando por aí, eu estou vendo umas igrejas pequenas, aleluia, um povo pequeno, mas é uma igreja pequena, mas é uma igreja fiel, é um povo fiel que vai morar no céu. Aleluia, a igreja de Filadélfia era uma cidade pequena, era uma igreja pequena, mas era uma igreja
igreja fiel, e Jesus tinha uma palavra para aquela igreja. Guarda o que tu tem, guarda o que tu tem. Levanta a tua mão que eu quero profetizar nessa noite. Guarda o que tu tem, que o inimigo não vai roubar a tua coroa. Deixa eu pregar mais um pouquinho. Nós vamos ver a lição espiritual da igreja da Laodiceia. Morno é quase frio e é quase quente. Não é frio e não é quente. Eu conheço, aleluia, muitos crentes por aí que são mornos. Não vai e nem para, vai estar sempre numa mornidão, não cresce espiritualmente, não prospera. Mas Jesus tem uma palavra para nos dar nessa noite. Portanto, não é nenhuma coisa e nem outra. Perto de Laodiceia havia fontes de água mineral morna e ética. A Bíblia vai dizer que estas fontes faziam os viajantes cansados, aleluia, sentiam náusea quando chegavam lá. Jesus se refere a Laodiceia, Jesus se refere ao que os viajantes sentiam. Mas nesta noite nós vamos ver que Jesus está ao ponto de vomitar uma igreja morna. Jesus está a ponto de vomitar crentes mornos, porque Jesus nessa última hora quer levantar pessoas dispostas a adorar a Ele. Só uma melhoradinha no meu microfone, pastor, por gentileza. Olha para mim aqui. Nós estamos vivendo, Pastor Júlio, que é um pouquinho, quem sabe, mais antigo do que eu na caminhada. Nós nunca enfrentamos um esfriamento espiritual tão grande como nós estamos enfrentando nesta última hora. Igreja, olha aqui para mim. Nós nunca enfrentamos, pastor Darley, um esfriamento espiritual. A Bíblia está se cumprindo, aleluia. Antigamente, se nós marcássemos um culto, não interessava a chuva ou o frio, aleluia, era diferente. Nos tempos mais antigos ainda, quando eu era criança, adolescente em Rosário do Sul, nos meus 9 anos de idade, eu via na frente da igreja muitas bicicletas, pessoas que iam de carroça, deixavam o cavalo desprendido, não via distância para adorar o Senhor. Mas o esfriamento espiritual que é no meio da igreja foi profetizado pelo profeta Joel, que nós vamos ter que enfrentar. Mas eu quero ser o profeta de Deus para te dizer nessa noite, nós vamos ter que enfrentar esse esfriamento de cabeça erguida. Nós vamos ter que enfrentar esse esfriamento orando e buscando a face do Senhor para nós vencer. O diabo não vai esfriar a nossa igreja. O diabo não vai esfriar o círculo de oração da nossa igreja. O diabo não vai esfriar o nosso ministério. O diabo não vai esfriar a nossa chamada. Não vai, não vai, não vai, não vai. Se você crê comigo aqui nessa noite do que eu estou pregando, que o inimigo não vai, ele não vai, ele não vai, ele não vai, ele não vai, porque nós não somos Laodiceia, não, nós somos Filadélfia, uma igreja pequena, mas uma igreja fiel. Que igreja tu é, pastor? Eu sou de uma igreja pequena, mas de uma igreja fiel, 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 fiel. Eu quero profetizar para a cidade de São Martim, para a igreja evangélica Cristo é a Solução, que Deus está levantando uma geração fiel, fiel, que Deus está levantando uma geração fiel, uma geração fiel, uma geração fiel. Se tem algum fiel aqui nessa noite, levanta a tua mão para adorar a Ele. Uma geração que não se conforma com esse mundo, uma geração fiel, 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 fiel. Olha o que Jesus vai dizer para a igreja de Laodiceia: eu sei as tuas obras, tu não é quente nem frio. Aleluia, tomara que foras frio ou quente. Ou é ou não é, a Bíblia diz. Aleluia, que Deus, aleluia, fala com Jeremias. Jeremias agora vai dizer para o povo de Israel: vocês têm 2 caminhos, o céu ou o inferno, ou é Deus ou é o diabo, não tem como ficar no meio termo. Aleluia, ou é ou não é. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite aqui: de que igreja você é? Você é de Filadélfia
Ou você é de Laodiceia? Qual igreja você congrega no mundo espiritual? Eu sou da igreja de Filadélfia. Eu quero ser de uma igreja pequena, mas de uma igreja fiel. A Bíblia vai dizer que a Arca da Aliança ficou muito tempo fora de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que ela ficou alguns anos fora. E Davi tentou buscar ela algumas vezes, e deu errado. Mas uma vez que ele consultou os anciãos, a Bíblia diz, aleluia, que eles trouxeram a arca de volta, que estava estacionada na casa, aleluia, a 15 quilômetros de Jerusalém. A Bíblia vai dizer então, aleluia, que a cidade de Davi, quando está recebendo a arca, pastor Darley, de volta, quando ele entra em Jerusalém, a Bíblia diz que ele entra dançando na presença do Senhor. Ele entrou dançando e bailando na presença do Senhor. Só que Mical estava na janela. A Bíblia diz que a sua esposa apontou e julgou. Aleluia! Ela criticou ele. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. De que igreja você está congregando? Tu é da igreja de Mical, uma igreja de Laodiceia, ou tu é da igreja de Davi? Uma igreja que tem a presença, uma igreja que tem a presença, uma igreja que tem a presença. Eu não vou parar enquanto você não decora. Uma igreja que tem a presença. Eu faço parte de uma igreja que tem a presença de Deus. Eu faço parte de uma igreja que tem a presença de Deus. Eu estou no culto hoje de uma igreja que tem a presença de Deus. Eu já senti a presença de Deus aqui nos louvores. Aleluia! Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui, pastor Júlio. Eu estou sentindo a presença do Deus que abre porta até onde não tem parede aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui, pastor Darley. Aleluia, enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo de Deus me autoriza a dizer para esta liderança, aleluia, que esse lugar vai ficar pequeno por causa da nossa fidelidade, por causa da nossa fidelidade. Olha o que Jesus escreveu para a igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora, aguenta mais um pouquinho. E ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Ao que vencer. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Daqui uns dias os pastores vão estar servindo a ceia aqui. Aleluia, aqui na igreja, mas daqui uns dias, missionária, nós vamos tomar a ceia com o nosso Jesus nos servindo. Daqui um pouquinho, aleluia, como o louvor que o pastor Júlio cantou com a missionária aqui. Aleluia, nós não vamos estar mais aqui, porque o céu é o nosso lugar. Nós não podemos perder a visão espiritual, a visão do céu, a visão do céu, a visão do céu, a visão do céu. Tem muito crente perdendo a visão do céu nesta última hora, mas nós não podemos perder a visão do céu. Aqui nós podemos chorar, aqui nós podemos ter dor, aqui nós podemos ter saudade, aleluia, mas o mesmo João do Apocalipse, conhecido como o apóstolo do amor, no capítulo 21 e no versículo 4, ele vai dizer: e Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. E para o lugar para onde nós vamos não haverá clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram, agora eis que tudo se faz novo.
Uramandarabasto viandaramandarabasta viandaramandarai. Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui nesta noite. Aleluia, Deus te trouxe aqui nesta noite, filho, para dizer que tem coisas novas chegando na tua vida, no teu ministério, na tua casa. O Senhor tem um renovo nesta noite para ti aqui. O diabo tem tentado 24 horas te parar. O inimigo tem tentado 24 horas para que tu nunca mais sirva ao nosso Jesus. Mas Ele nesta noite está falando contigo: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Diz o Senhor nessa noite que foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu pelo teu nome. Uramandarabasto viandaramandarai. O diabo tem armado ciladas, o inimigo tem armado ciladas e laço para tu não colocar mais os pés aqui. Mas o Senhor fala contigo nessa noite que Ele renova as tuas forças. Uramandarabasto viandarai, porque Ele é um Deus de milagre na tua vida e na tua casa. Receba nesta noite em nome de Jesus. Quantos crê comigo? Quantos estão recebendo nesta noite o milagre? O milagre, o milagre. Eu já vou parar de pregar em seguidinha, mas eu quero te dizer que o Deus de milagre está aqui neste lugar. O Deus que opera milagre está aqui nesse lugar. E o milagre que Deus opera, meu guerreiro, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro de Betânia, pastor Darley, era amiguíssimo de Jesus. A Bíblia diz que o grau de intimidades dele era tão grande, pastor Júlio, que Lázaro e Jesus ia na casa de Lázaro e das suas manas Marta e Maria. A Bíblia diz que ele chegava lá até sem avisar. Ele posava lá e Jesus não ia sozinho, Jesus ia com os discípulos. Aleluia, Jesus se alimentava lá. O grau de intimidade era tão grande, mas a Bíblia vai dizer agora que Jesus está fazendo a obra. Aleluia. E Lázaro adoeceu. As manas Marta e Maria mandaram uma carta para Jesus. Jesus mandou dizer: essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. A Bíblia diz que Jesus demora alguns dias para chegar. Quando Jesus chega, as manas Marta e Maria já estão chorosas, já estão tristes. E quando Jesus chegou, elas questionaram e disseram assim: olha, Jesus, se tu estivesse aqui, o teu amigo e o nosso irmão Lázaro não teria morrido. A Bíblia diz que Jesus olhou para elas. Aleluia. Eu não te disse eu que se creres verás a glória de Deus nesta noite? O Senhor tem uma palavra para alguém aqui nesta noite de cura. O Senhor tem uma palavra de milagre para te dizer. É só tu crer que o milagre vai chegar. O milagre vai chegar. O milagre vai chegar. Uramandarabasto viandara. Cristo é a solução de São Martinho. O milagre vai chegar. O milagre vai chegar. As afrontas, quem sabe, tem sido grande, pastor Júlio, mas o que está conosco nesta batalha é maior. É maior. É maior. É maior o que está conosco, porque nós somos de uma igreja fiel. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Nós vamos ver que esta palavra no capítulo 21 e no versículo 7, aleluia, não é para o que vencer. A Bíblia diz: quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Só recebe medalha. Eu já estou partindo para o final aqui. Só recebe medalha os vencedores. É ou não é? Eu não sei se alguém aqui já participou de uma competição. Só recebe medalha os vencedores. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7: ao que vencer. O que a Bíblia diz? Ao que vencer. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Pastor, a luta está grande, não tem problema, chegou o nosso tempo de vencer.
Eu quero profetizar que você vai vencer. Me ajuda a pregar nessa noite, aponta o dedo de profeta para o teu irmão e diga: você vai vencer. Você vai vencer. O Senhor não te chamou para perder. Você vai vencer. Vai, diga para no mínimo 2 ou 3 pessoas: você vai vencer. Minha irmã, você vai vencer. Meu irmão, você vai vencer. Jesus me trouxe aqui nessa noite com uma palavra aos vencedores: quem vencer herdará todas essas coisas. Quem vencer, quem vencer, quem vencer, quem vencer, quem vencer, quem vencer. O Senhor não te chamou para perder, filha. O Senhor te chamou para vencer, para vencer. Quem crê comigo, levanta a sua mão para cima, porque eu estou pregando para uma igreja que é mais do que vencedora, para uma igreja que é mais do que vencedora, para uma igreja que é mais do que vencedora. O Apocalipse é o livro da Bíblia que mais destaca o prêmio dos vencedores. O apóstolo Paulo vai dizer: e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essas igrejas a qual eu citei, com exceto Filadélfia, todas perderam a visão. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite, meu guerreiro? Que não é mais tempo de nós perder a visão espiritual. Não é tempo de nós perder a nossa visão espiritual. O mundo está caótico. O mundanismo tomou conta, aleluia, de algumas igrejas por aí. Aleluia, dizendo que tudo pode. Aleluia, mas nós estamos aqui como uma igreja fiel e adorando ao Senhor em meio às lutas, em meio ao choro, em meio às tribulações, sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque o lugar para onde nós vamos, lá não haverá dor, lá não haverá clamor, lá não haverá mais saudade do nosso ente querido. Fecha teus olhos nessa noite, adora a Deus só um minutinho, já vou encerrar. Depois a Érica vai cantar no finalzinho os portões celestiais. Eu já vou encerrar nessa noite, mas eu quero convidar para você adorar e exaltar o nome daquele que vive, daquele que reina no nosso meio. Fecha teus olhos, vai adorando a Ele aí nessa noite. Enquanto você adora aí, Deus está trabalhando na tua casa. Enquanto você adora aí, Deus está trabalhando no teu lar. Enquanto você adora aí, Deus está trabalhando na tua saúde. Coloca a mão na altura do teu coração aí, que eu quero orar pela tua enfermidade nessa noite, porque eu estou vendo pelos olhos da fé a enfermidade indo embora. Enfermidades batendo em retirada. Tem pessoas que entraram aqui, quem sabe, sem dormir à noite. Tem pessoas que entraram aqui com o diagnóstico do médico, aleluia, ao contrário. Mas o Senhor Jesus, esta noite, está mudando o quadro. O Senhor Jesus está nos visitando, porque ao que vencer herdará todas estas coisas. Nós não somos uma igreja derrotada, nós não somos uma igreja perdedora, nós somos uma igreja vencedora. Nós somos uma igreja que vai morar no céu. Fica de pé, fica de pé. A Érica vem cantar. Enquanto a Érica canta, quem quiser uma oração especial com a permissão do pastor Júlio, vai passar aqui na frente. Sabe por que o diabo ele tem fúria de nós, pastor? Porque nós, em meio às lutas, em meio às tribulações, nós não paramos de adorar a Ele. O Senhor tem livrado o Senhor do laço do passarinheiro. O Senhor está me revelando nesta noite. E o meu e o teu adversário tentou colocar uma enfermidade para parar o Senhor. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está te visitando.
Ramandarabastuviandaramandarai. O meio teu adversário queria parar, queria te neutralizar. Uramandarabastuviandarai. Mas assim te diz o Senhor nesta noite, que tenho eu aberto portas até onde não tem parede. Uramanda, a fúria do adversário é muito grande, mas vou te usar muito ainda em cura, em milagre. Uramandarabastuviandaramandarai. Debaixo e em cima das tuas mãos vai estar as minhas, meu filho. E muitos vão ter que reconhecer, diz o Senhor, que eu estou contigo nesta cidade e nas cidades circunvizinhas. Vou te usar muito em cura, em milagre, assim te diz o Senhor. Quantos crê comigo, levanta a sua mão para cima, adore a Ele, e nós vamos adorar a Deus com esse louvor. Fecha os teus olhos aí. Quem quer uma oração especial, com a permissão do pastor, passa aqui na frente, que nós vamos orar por você. Escute! É para lá que nós vamos. Somos peregrinos aqui na terra. Vamos adorar então? E para algum lugar, de um lugar não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, meu irmão. Daqui, Eu não te conheço, eu não sei se tu é desviado, se tu não é batizado, mas eu sei que Deus tem uma grande obra na tua vida. Rei do sempre. Pastor Darley, em pouco tempo eu vou ver Deus usando esse homem aqui nessa cidade. Muitos vão perguntar o que foi que aconteceu com ele. E alguém vai dizer, foi Deus na vida dele, é Deus na tua vida. Escute! Efeito a adoração. Oh, maravilha! Que vem oramos! do coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, que não te deu um passo de vitória aqui na frente. Santo, santo, eu irei e cantar quando eu passar os portos. O choro vai terminar! Lá não haverá mais clamor! Lá não haverá mais dor, não haverá mais morte! Para sempre eu estarei, que venha do céu, que venha ao lado. Igreja, a terra não é o nosso lugar! Nós somos peregrinos aqui, nós vamos ir morar no céu! Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Oh, aleluia! Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta. Glória! E coroa até teremos, ali voaremos. Eu vim para receber vitória nessa noite. Eu vim para receber a presença do Senhor. Saia daqui cheio da presença do Senhor. Viveremos. Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. E para frente nós iremos. Tanto, tanto eu irei e cantar, e quando eu passar os portos celestiais e com os anjos, Nós vamos subir cantando o hino da vitória, pastor. para sempre. Nós vamos subir cantando o hino da vitória. Nós vamos subir cantando. E bem ao
está falando conosco nesta noite. Em adoração. Guarda o que tu tem para que ele não tome a tua coroa. O diabo está tentando tomar, o diabo está tentando roubar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar, Jesus, aqui, e quero profetizar nessa noite a vitória. E se entrou alguém aqui enfermo, Jesus, até domingo vai vir testemunhar aqui que o Senhor operou milagre, que o Senhor visitou essa enfermidade, o Senhor curou. Receba a tua cura nesta noite. Receba o teu milagre nesta noite. Receba! Só quem está recebendo aí, dá um sinal do adorador. E nunca mais voltar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Coloca a mão na altura do teu coração, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu sei, Jesus, que o Senhor está aqui nesse lugar, Senhor. E o Senhor está curando aqui agora, derrama uma unção de cura, de milagre aqui, de milagre. Derrama uma unção de renovo. Vai derramando, Jesus, vai derramando agora. Depressão, eu vou te dar uma ordem, pega tuas malas e vai embora. Eu já estou vendo pelos olhos da fé o câncer indo embora, a enfermidade indo embora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não tenho entendido que se creres verás a glória de Deus, foi o que Jesus disse. Aleluia, só nós cremos que o milagre vai acontecer. Eu já estou vendo pessoas receber o seu milagre aqui. Eu já estou vendo pessoas receber o seu milagre aqui. O seu milagre. Leva para casa o teu milagre nesta noite. Leva para casa o teu milagre. Glória a Deus. Quantos receberam a bênção do Senhor Jesus nessa noite, levanta a sua mão. Pode retornar aos seus lugares, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Pode ir retornando para os seus lugares, em nome de Jesus. Tome posse, eu estou tomando posse hoje do meu milagre. Esses dias nós fizemos uma cruzada de milagre lá na igreja, só com nossos pregadores da casa. Começamos na quarta-feira, encerramos no domingo. E eu tomei posse do meu milagre. Milagre na saúde, milagre nas finanças, milagre no mundo espiritual, no mundo material, no mundo material. Em todas as áreas, Deus tem milagre para nós. Amém, meus irmãos? Antes de eu devolver o microfone de quem é de direito, eu preciso mais uma vez parabenizar Pastor Júlio, Pastor Darley, pai e filho trabalhando junto, nessa grande obra. Parabenizá-los pela organização, viu? No nome de Jesus, Deus abençoe. Uma igreja pequena, mas uma igreja fiel. Também as demais congregações que Pastor Júlio cuida aqui na região, que Deus abençoe em nome de Jesus. E que Deus venha lhe dar saúde, lhe dar força para o Senhor continuar fazendo essa grande obra. Ei, meu pastor? E que o reino dos céus venha a ser glorificado. A cada um aqui nessa noite, Deus abençoe a todos. Sou muito grato a Deus, E é longe esse São Martim, da nossa região. Aleluia, que Deus venha estar abençoando, em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos ali em Ijuí com o nosso pastor Gelson, nosso grande amigo. E estaremos ali amanhã. Eu não sei se vai ser depois do culto, amanhã de manhã nós já vamos estar, ou domingo, ou segunda de manhã, retornando, para a cidade do Alegrete. Mas hoje nós vamos ficar dando um desfalque aqui em São Martim, em nome de Jesus, amém? E a vitória vai ser nossa. Deus abençoe a cada irmão nessa noite, os irmãos desse coral abençoado, em nome de Jesus, que Deus venha estar dando graça para essa igreja, para esta liderança, em nome de Jesus. Sou muito grato a Deus por nós poder estar aqui. Pastor Júlio foi
um grande companheiro na obra, né, do meu saudoso pai, pastor Alceu, trabalharam muito junto, né, em nome de Jesus, e que Deus venha estar abençoando, né, e para nós é um prazer muito grande hoje, né, podendo estar aqui. Às vezes a gente vem uma vez por ano, às vezes falha um ano e vem um outro, mas agora nós temos um representante convencional aqui, todos os cultos. Pastor Darley, que é o nosso primeiro secretário, né, em nome de Jesus, que Deus abençoe poderosamente. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus, desocupa tuas mãos, aplauda Jesus bem forte, porque Jesus merece. Vamos receber o pastor Júlio. Deus abençoe a todos. Obrigado por essa rica oportunidade, pastor. Permaneça de pé um pouco.